No tesouro da Catedral de Santa Maria, em Oviedo, no norte da Espanha, repousa um objeto que não apenas tocou a história, e ele a absorveu. O sudário de Oviedo, ou pano do Santo Rosto, é uma relíquia envolta em silêncio e sangue. Com cerca de 83 por 53 centímetros, feito de linho fino, o pano está manchado por marcas que, segundo diversas análises científicas, contêm sangue humano. O grupo sanguíneo identificado por testes imunológicos é AB e o mesmo encontrado no Santo Sudário de Turim, o que alimenta a hipótese de uma origem comum. A tradição cristã afirma que esse pano foi utilizado por José de Arimateia para cobrir o rosto de Jesus após a crucificação. Mas a fé encontra resistência no campo científico, e uma análise de radiocarbono realizada em 1988 datou o tecido entre os anos 1260 e 1390, plena Idade Média. Isso gerou controvérsias. Pesquisadores sugerem que contaminações, restaurações e a própria complexidade da matéria podem ter distorcido os resultados. Apesar disso, o sudário sobreviveu aos séculos, e até a tentativas de roubo, como a de 1976, quando os criminosos foram impedidos a tempo. Atualmente, é protegido com rigor extremo e exibido ao público por apenas alguns dias no ano. Ele não é apenas um artefato antigo, é um espelho do confronto entre fé e ciência, um enigma tecido com o tempo e guardado entre dois mundos, o da crença e o da razão. Sem costura, o símbolo de uma unidade invisível. Deixamos a Espanha e seguimos para Trier, na Alemanha, onde uma relíquia singular repousa sob os séculos, a túnica de Trier. Segundo a tradição, esta era a túnica usada por Jesus Cristo. Feita de linho, medindo aproximadamente 120 centímetros de comprimento por 42 de largura, ela possui uma característica que a torna única: é tecida sem costura, inteiramente de uma só peça. Esse detalhe não é apenas técnico, é profundamente simbólico. A túnica é vista como reflexo da unidade indivisível da missão de Cristo. A menção mais antiga à túnica remonta ao século IV, embora seu paradeiro se torne mais concreto apenas no século XVI, quando passa a ser mantida na Catedral de Trier. Ali permanece até hoje. Ao longo da história, a peça foi alvo de devoção e estudo. Análises modernas com carbono 14, realizadas no início dos anos 2000, sugerem certa antiguidade, mas não esclarecem como a túnica teria sido levada da Palestina à Europa. Seu percurso permanece envolto em névoa histórica. Tentaram roubá-la, falsificá-la, destruí-la. Mas ela persiste, como sinal de uma verdade ainda não revelada, inspirando fiéis e desafiando estudiosos. O cálice, em símbolo da busca eterna. Mais ao sul da Europa, na Catedral de Valência, encontra-se um objeto que representa talvez o mais misterioso capítulo da tradição cristã, o cálice do Santo Graal. Feito de ágata e adornado com detalhes em ouro, esse cálice é considerado por muitos como o mesmo utilizado por Jesus na última ceia, e, segundo a lenda, aquele no qual José de Arimateia recolheu o sangue de Cristo. A primeira menção documentada à taça data do século XIV, o que imediatamente levanta questionamentos, visto que a última ceia ocorreu no século I. Contudo, arqueólogos concordam que a peça corresponde ao estilo de cálices romanos da época de Jesus, reforçando sua antiguidade, mesmo que faltem provas definitivas de sua ligação direta com ele. Ao longo da história, o cálice foi alvo de conspirações, disputas políticas e tentativas de roubo. No século XIX, foi protegido para impedir sua remoção da Espanha. Mesmo hoje, seu acesso é limitado. Mas mais do que um artefato antigo, o cálice se tornou um símbolo do anseio espiritual, da busca incansável pela verdade sagrada. Ele nos recorda que nem todas as respostas estão à vista, e que, por vezes, é nas sombras das lendas que a fé encontra a sua morada. Os cravos que trespassaram a carne e metal que absorveu a dor do mundo. Entre as inúmeras relíquias associadas à paixão de Cristo, os cravos ocupam um lugar singular e símbolos de sofrimento, forjados na memória da crucificação. 3 deles se destacam em 2 guardados na Basílica da Santa Cruz em Innsbruck, na Áustria, e um no interior da Catedral de Notre-Dame, em Paris. Com cerca de 15 a 18 centímetros de comprimento, esses objetos de ferro são mais do que simples artefatos, são emblemas da dor humana gravada no tempo.
As primeiras referências a esses cravos surgem no século XII, quando as cruzadas levaram à Europa uma avalanche de relíquias sagradas. Hoje, análises metalográficas indicam que muitos desses objetos são de origem medieval, em fato que lança dúvidas quanto à sua autenticidade histórica. No entanto, mesmo que não toquem diretamente o tempo de Roma antiga, carregam consigo séculos de fé, lamento e reverência. Curiosamente, mais de 20 cravos ao redor do mundo reivindicam ser os verdadeiros. Muitos atravessaram séculos de falsificações, vendas clandestinas e disputas entre colecionadores e instituições religiosas. Apesar disso, continuam a representar algo mais profundo que a matéria, o sacrifício que não se mede com provas científicas, mas com a fé que atravessa gerações. A espada de Pedro, e uma arma que nunca foi feita para a guerra. No outro extremo da narrativa da paixão está a espada de São Pedro, e supostamente a mesma com que o apóstolo cortou a orelha do servo do sumo sacerdote ao tentar defender Jesus. A espada, atualmente preservada no Vaticano, é feita de aço damasco e datada do século VI. Não possui traços de uso militar, é uma peça cerimonial, mais próxima do símbolo do que do combate. Apesar da ausência de ligações diretas com Pedro, o objeto tornou-se ícone de luta espiritual e um lembrete de que as verdadeiras batalhas da fé não se travam com lâminas, mas com o coração. Seu simbolismo evoluiu com o tempo, refletindo a transição de instrumento físico para a ponte espiritual entre a tradição apostólica e a memória viva da Igreja. Ela mostra como os símbolos podem ser mais duradouros que os fatos, mais eloquentes que as certezas. A pedra do sepulcro, e limiar entre a morte e a luz no coração de Jerusalém, sob a cúpula da igreja do Santo Sepulcro, repousa a pedra onde, segundo a tradição, foi depositado o corpo de Jesus após sua crucificação. Coberta por fissuras e marcas do tempo, a pedra tornou-se um altar natural da esperança. A estrutura da igreja é um mosaico histórico, em mistura de influências bizantinas, cruzadas e otomanas, e o que dificulta a identificação arqueológica exata do local original. Ainda assim, para milhões de peregrinos, a questão factual perde importância diante da experiência espiritual. A pedra representa o ponto de encontro entre o finito e o eterno, entre a morte que silencia e a vida que renasce. O debate acadêmico sobre sua autenticidade permanece, mas a força do símbolo transcende o veredito dos estudos. A pedra não é apenas um fragmento do passado, é um espaço onde o mistério toca o coração, onde fé e história se entrelaçam no silêncio de uma presença invisível. Entre as muitas testemunhas das últimas horas da vida terrena de Jesus Cristo, existem relíquias que atravessaram os séculos. Elas não são apenas artefatos, mas símbolos de uma drama espiritual, refletindo a fronteira entre o sofrimento humano e a salvação divina. Uma das relíquias mais conhecidas é a coroa de espinhos, e uma coroa feita de espinhos afiados, que, segundo a tradição, foi colocada sobre a cabeça de Cristo durante seu sofrimento. Esta coroa tornou-se símbolo de dor e amor, uma coroa de sofrimento e não de poder. Atualmente, fragmentos da coroa são preservados nas maiores santuários cristãos, e na Catedral de Notre-Dame em Paris e na Basílica de São Pedro, em Roma. Sua história remonta à época das Cruzadas, quando a relíquia foi trazida para a Europa. Embora métodos científicos modernos não possam confirmar sua autenticidade com certeza, a fé de milhões de peregrinos confere a essa relíquia um profundo significado espiritual. Outra relíquia é a esponja embebida em vinagre que, conforme o Evangelho, foi oferecida para saciar a sede de Jesus crucificado. Esse momento permanece um dos mais trágicos e humanos, e um ato de misericórdia que se tornou o símbolo da amargura do sofrimento. Hoje, supostos fragmentos dessas esponjas são guardados em igrejas em Jerusalém e Roma. Sua origem também está ligada ao período das Cruzadas, quando muitos peregrinos buscavam levar consigo partes dessa história sagrada. A relíquia mais significativa é a cruz do Senhor, em madeira na qual, segundo a tradição, Jesus Cristo foi crucificado. A crucificação é o evento central da fé cristã, e a cruz é o seu coração. Fragmentos dessa cruz estão espalhados por todo o mundo cristão. Sua história começa no século IV, quando, segundo a tradição, Helena, mãe do imperador Constantino, descobriu a relíquia durante uma peregrinação a Jerusalém. Apesar dos debates sobre a autenticidade dos fragmentos, o significado simbólico da cruz permanece inalterado.
Um lugar especial entre as relíquias é ocupado pelo sudário de Turim e um tecido de linho no qual, acredita-se, está impresso a imagem de um homem crucificado. Ele é guardado na Catedral de São João Batista, em Turim. O sudário foi mencionado pela primeira vez em documentos históricos do século XIV, e desde então é objeto de estudo por cientistas, teólogos e peregrinos. As pesquisas forneceram resultados contraditórios, o que aumentou ainda mais o interesse pela relíquia. Para milhões de fiéis, o sudário continua sendo uma testemunha misteriosa do sofrimento e da esperança. A coroa de espinhos, a esponja embebida em vinagre, os fragmentos da cruz e o sudário de Turim e essas relíquias formam um elo entre as eras, lembrando o sacrifício e a fé que não são dominados pelo tempo. Através delas, a história da paixão de Cristo continua a ressoar no coração da humanidade, transformando-se não em prova, mas em testemunho e vivo, silencioso e eterno.